nos hospitais, e seja por causa da Covid ou por qualquer outro motivo. Não é fácil permanecer enfermo. Estar enfermo é um instante, mas permanecer enfermo, às vezes, de uma forma em que você não tem um diagnóstico claro, tem diagnóstico, não tem um remédio apropriado, enfim, né? É difícil mesmo. E aqueles que têm estado enfermos pela Covid e que se encontram nos hospitais, sofrem mais porque ficam separados dos seus queridos, dos seus familiares mais próximos, né? Por conta da infecção. Então, isso é muito complicado, muito difícil. Foi difícil este ano e acho que ainda vai continuar desta forma por mais um tempo. Então, vamos orar, vamos lembrar destas vidas. Vamos pedir ao Senhor que continue a estender as suas misericórdias, que continue abençoando a cada vida, que continue liberando a bênção, sabedoria, entendimento, cuidado aos médicos, a enfermeiros, equipes médicas que tratam não apenas da Covid, mas especialmente e de outras enfermidades que requer muito cuidado, né? Não é fácil de lidar, né? Então vamos juntos com essa fé, amém? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, ó Deus, que Tu és o autor da vida, o doador da vida e também o sustentador. E a Tua palavra nos diz que Cristo Jesus é a expressão do Seu amor maior, a expressão das Suas misericórdias, a expressão da Sua bondade máxima, eterna, para com a Sua criação. E também está escrito que as pisaduras, as feridas de Cristo, por essas feridas nós somos sarados, nós somos curados. Também está escrito que o Senhor envia a Sua palavra poderosa, eficaz, e traz cura, sara o coração, a alma e o corpo daqueles que estão enfermos. Por isso, nesta manhã, nós apelamos ao Senhor mais uma vez. Clamamos por Suas misericórdias, clamamos por Sua bondade, clamamos para que o Senhor tenha compaixão e atente para aqueles que estão infectados pela Covid. Senhor, especialmente os que estão enfermos nos hospitais, o Senhor tenha misericórdia, libera a Tua bênção, libera a bênção de sabedoria, de cuidado e de entendimento sobre as equipes médicas, para que eles possam fazer um bom trabalho, o melhor que eles podem fazer, que o Senhor possa orientar aos médicos especialmente, que possam estar examinando cada caso, ou com dúvidas do caminho a seguir, ilumina para que eles sejam abençoados, restaurados e voltem aos seus lares. Também oramos por aqueles que estão nos lares, que a bênção do Senhor os cubra, eles possam ter uma recuperação completa. Aqueles que estão enfermos nos lares ou nos hospitais, por outros motivos além dessa pandemia, que o Senhor igualmente atente para cada um, seja misericordioso, possa trazer alegria aos seus corações, esperança, confiança, que o interior, a alma de cada um não se consuma, Senhor, não seja consumida pela tristeza, pelo medo, Senhor, pela ansiedade, pela perturbação de coração, mas o Senhor seja o abençoador e aquele que traz alegria, confiança, força, não apenas para eles, mas para os seus familiares. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e em especial nós queremos te clamar mais uma vez, Senhor, a Tua presença envolva o nosso pastor, querido pastor Euclides Kerr, que se encontra acamado no hospital. O Senhor conhece e o Senhor já tem abençoado a sua vida, mas nós perseveramos em orar, em buscar ao Senhor, pela vida dele, pela família dele e por todos quantos são irmãos e irmãs na fé, que igualmente estão afetados por essa pandemia. Senhor, Tu és maior,
Tu és maior, a tua bênção, a tua vida, a tua graça é muito maior do que a vida natural e muito maior do que o poder desta enfermidade. Entra com as tuas providências, libera a tua bênção de cura e de saúde, restaura a cada um para que possa viver novamente no convívio da sua família e na sua vida normal do dia a dia, a bênção do Senhor, e isto possa ser glória para o teu nome, glória para a tua palavra, honra e glória para o nome do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós clamamos e oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos agradecidos, porque cremos na tua bênção, cremos nas tuas misericórdias, cremos no teu cuidado. Aleluia. Tu és fiel e nós sabemos que o Senhor se importa com cada um. Responde àqueles que clamam ao Senhor. Glória a Deus. Amados, nós temos um tempo ainda e vamos compartilhar uma palavra. Eu gostaria de meditar com você. Aliás, eu já fiz essa meditação, mas eu te convido a participar desta meditação. Eu creio que ela é oportuna, né? E estamos chegando a um final de ano, não poderia ser diferente. É uma hora em que a gente é tentado a olhar para trás, como se estivéssemos num carro, a olhar para o retrovisor, né? E olhar para o que passou, mas não perder de vista aquilo que está à nossa frente. Não apenas o ano novo, o ano de 2021, né? Mas tudo aquilo que está à nossa frente. Porque nós sabemos que, mesmo debaixo de uma mesma sociedade, vivendo numa mesma cidade, mesmo debaixo de circunstâncias semelhantes ou iguais, nem todos são afetados pelas mesmas coisas, né? Nem todos, isso é comum. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que a palavra de Deus pode nos ensinar nesta manhã? O meu tema aqui nesta manhã é 2021, ano novo ou vida nova? O que é que nós queremos? Um ano novo ou uma vida nova? Então, eu queria lembrar primeiro o seguinte, que um ano novo e agenda velha são duas coisas que não combinam. Ou você fica com o ano novo, ou você fica com a agenda velha. E quando eu falo de agenda velha, não estou me referindo à agenda de papel, ou agenda virtual que você tem aí no seu smartphone. Estou me referindo àquela agenda de prioridades que estão dentro da sua mente, ou no seu coração. Aquelas que você elege como prioritárias, como necessárias, importantes, ou urgentes. É dessa agenda, né? Vamos entrar num novo ano, no calendário. Mas a agenda velha não combina muito com o ano novo. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, fazer alguns destaques que foram importantes ao longo deste ano. Bem resumido. O primeiro deles é que uma expressão que nos acompanhou praticamente o ano inteiro é: fique em casa. Fuja do vírus, porque não havia outra solução. Aliás, ainda não há outra solução, né? Então, fique em casa. Isso trouxe muitas consequências para as pessoas, para as famílias. Você sabe, eu não vou gastar tempo aqui para enumerar, mas são consequências que elas vão perdurar por algum tempo ainda, infelizmente. Outro aspecto, outro destaque que eu quero dar é aquela expressão para tudo, ou trava tudo. Talvez você não tenha ouvido essa expressão, mas você ouviu a expressão em inglês, lockdown. O lockdown é para tudo, trava tudo. Ou seja, como se nós pudéssemos desligar uma chave e o mundo deixasse de girar, ou a Terra, né, e a vida parasse instantaneamente. Então, isso é muito difícil, foi muito complicado. Continua sendo, né? Outra expressão que nós vimos demais, né, que ficou no topo das paradas de sucesso e continua, é: use máscara, use álcool gel. Eu penso que
há muito tempo não víamos uma demanda de um produto tão forte como vimos esse ano. Álcool gel e máscara. Não havia. Álcool tinha no mercado, mas de repente álcool gel, o álcool 70, não tem. É uma correria danada para produzir isso, né? Para atender. Né? Não era comida, nem bebida, nem roupa, nem calçado. Era um produto que a sociedade tinha, mas não dava muita bola para isso. Máscara, então, quem é que usa máscara, né? Só aqueles que não querem se identificar, né? Bandidos, etc., né? Agora todo mundo tem que usar máscara. Use máscara, use álcool gel. E quero acrescentar ainda mais 2 aspectos que foram importantes, têm sido importantes até aqui, é que o ano de 2020, nessa pandemia, provocou um fato que nós nunca vimos aqui no Brasil. É o fato de que as igrejas foram fechadas, não pelo poder público. Ninguém veio aqui e trancou, lacrou o local. Não. Mas recomendou, não é? Uma recomendação forte. Então, as igrejas foram obrigadas a deixar de funcionar, porque tinha que manter o isolamento, o afastamento social, né? Nós não vimos isso nem durante o regime militar, nenhuma época. Mas essa pandemia provocou medidas das autoridades públicas em que as igrejas ficaram fechadas e não estão inteiramente abertas ainda. E o motivo principal, você vai dizer, é a pandemia, mas também o fato de que as autoridades não classificaram a igreja como uma atividade essencial. Isso é preocupante, que a missão da igreja é abençoar as pessoas espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. E elas perderam a condição temporariamente. Tiveram que usar outros instrumentos. Graças a Deus pelas redes sociais. Graças a Deus pela internet e pela tecnologia que está disponível. Se isso tivesse acontecido algumas décadas atrás, nem isso teríamos tido disponível como um instrumento. O outro e o último destaque que eu quero dar talvez você não tenha pensado nisso, mas a pandemia do coronavírus, ela impediu que muitos casais pudessem cumprir o voto, ou os votos que fizeram no seu casamento. Sabe aqueles votos tradicionais, que eu vou estar contigo, né? Que um cônjuge fala para o outro, eu vou estar contigo na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Pois é, quando um cônjuge foi para um hospital, não pôde ficar ali, o outro cônjuge não pôde ficar ao lado dele, por causa da infecção. Só pôde ficar junto depois que retornou para a sua casa. E aqueles que morreram nos hospitais? Morreram longe da família, e os casados longe do seu cônjuge. Você pode achar que isso é uma coisa de menos, mas de fato isso é uma quebra de voto, não voluntária, né? Involuntária. Não era isso que os cônjuges queriam estar ao lado do seu marido, da sua esposa, de quem eles tanto amavam. Mas o coronavírus e as condições da infecção, da pandemia, roubaram essa oportunidade. Pior para aqueles que faleceram sozinhos nos hospitais. Isto eu entendo como uma quebra de voto, involuntário, mas é uma quebra. A Bíblia diz, o que Deus uniu não separe o homem. Muitos casais não se divorciaram até a morte, mas o coronavírus fez uma espécie de divórcio branco, separando os casais, quando um deles acabou falecendo. Eu acho isso terrível,
terrível. Porque não foi briga entre casais. Aliás, com essa condição de isolamento social, o lar passou a ser o lugar para dormir, comer, trabalhar, educar, né? Viver a vida comum. O lar concentrou todas as atividades que antes eram públicas, agora se tornaram privadas, atividades privadas temporariamente. E o que a gente soube é que muitos casais tiveram sérios problemas, sérios desentendimentos, né? Por conta das circunstâncias que esta situação provocou. Não é fácil. Então não foi só separação de votos, não. Essa pandemia provocou muitos conflitos entre casais e entre pais e filhos, né? Seja por questão financeira, seja por discordância, né? Da forma que eles deviam estar, funcionar, enfim. Então, esta pandemia afetou profundamente não apenas a saúde física ou mental, mas a saúde relacional, espiritual da família. Isso é muito preocupante. A igreja deve refletir um pouco mais, deve pensar um pouco mais. Eu convido os pastores e líderes a pensar e a considerar um pouco mais sobre isso, porque os próximos anos estão chegando. E isto não vai acabar simplesmente porque uma vacina vai ser distribuída, o imunizante vai ser dado a cada pessoa. Pode esperar. Bem, amados, eu quero colocar para você o seguinte. Eu vi uma frase numa reportagem da Euronews, falada em português, que dizia mais ou menos o seguinte: a pandemia revelou as fraturas de cada sociedade. Isso foi o que eu vi. Agora, o que eu acrescentei a isso. A pandemia revelou as fraturas de cada sociedade e a impotência e o despreparo da ciência, da política e da economia para promover uma humanidade justa e digna. Isso é para você pensar, para mim também, né? Que a pandemia do coronavírus revelou as fraturas de cada sociedade, os pontos fracos de cada sociedade, seja no aspecto científico, político, econômico ou social. Isso é fácil de perceber, porque no dia a dia nós estamos vendo isso, né? Ou pelos noticiários. Mas a primeira conclusão que eu chego é que, infelizmente, esses 3 pilares da sociedade, quase que 3 deuses, ídolos da sociedade, né? Que se levantaram como salvadores da humanidade, construtores de uma civilização desta pós-modernidade, deste tempo pós-moderno, né? Especialmente 2000 para cá. A ciência está correndo atrás de uma solução, mas no meu entender, ficou de joelhos perante o coronavírus. A política teve que tratar com algo, os políticos, né? Os agentes políticos, que eles nunca tinham enfrentado. E como é que eles têm saído? Julgue você. Ore pelos governantes. Eles precisam da minha e da tua oração. E igualmente a economia, que também é regida pela política, né? E influencia a política, tem sido difícil, né? A gente tem visto o estrago da economia em cada nação, nos continentes. E o objetivo de cada uma dessas áreas, desses 3 pilares, é produzir um tipo de vida em sociedade que possa valorizar o ser humano, trazer justiça e dignidade. Será que é isso que nós temos visto? Antes da pandemia, durante a pandemia? Quais são as prioridades de cada governante? Qual tem sido as prioridades de cada governo? Municipal, estadual, federal, o todo, não é? Pense um pouco sobre isso. Muito bem, vou voltar ao tema aqui. Em 2021, o que é que você quer? Você quer um ano novo ou uma vida nova? Se a sua resposta é você quer um ano novo,
não é? Eu vou colocar algumas coisas que são importantes para você pensar a respeito disso. Primeiro, compre uma agenda nova. Jogue fora a sua agenda 2020. Compre uma agenda nova. Mas não estou falando do papel nem do virtual, estou falando aqui, ó. Faça uma agenda nova. Você quer um ano novo? Tenha novas prioridades. Identifique novas necessidades, novos desafios. É isso. Outro ponto. Arraste para o ano de 2021 o mínimo possível de coisas que estiveram presentes neste ano de 2020 e que você, por algum motivo, não pôde completar, finalizar, dar-se por satisfeito. Então, leve para 2021 o mínimo possível. Não é? Tente resolver o máximo. Você pode até pensar, puxa, mas nesse ano de pandemia, então, ficou difícil. Num ano normal, vamos dizer assim, já era difícil resolver as coisas, encarar desafios, né? Finalizar certos processos. E agora, este ano, ficou mais difícil ainda. Pois é. Mas se você quer um ano novo, você tem que arrastar o menos possível. O que eu estou dizendo? Arraste menos enfermidade para o ano novo. Arraste menos dívida para o ano novo. Arraste menos preocupações e ansiedades para o ano novo. Você vai dizer, isso é praticamente impossível. Esse é o desafio. Você quer um ano novo? Faça isso. Não vai pegar um caminhão de coisas que estão presentes, estiveram presentes em 2020 e manda entregar em 2021, porque você não terá um ano novo. Você continuará no velho. Eu acho que é isso que você não quer. Mais um ponto. Tente fazer as mudanças que você julga necessárias. Seja na área econômica, financeira, do seu lar, seja na área de trabalho, estudos, na questão conjugal, familiar, relacionamento, da educação dos filhos, cuidado com a família, cuidado com o lar, né, com a casa, e assim por diante. Né? Tudo aquilo que é importante para a sua vida. Tente equacionar e lançar mão de todos os artifícios que você pode usar para resolver os problemas. Né? É importante. A tua bênção, a tua solução não está na mão dos outros. Você pode até recorrer para outros, um conselho, uma orientação, etc., uma informação, mas os teus problemas são sua responsabilidade. Você que tem que encarar. Assim como os meus são minha responsabilidade. E um outro ponto, para finalizar este aspecto, é torça para que dê certo e que as circunstâncias possam te ajudar. Torça mesmo, viu? Para que aquilo que você vai decidir fazer, ou está decidindo fazer, dê certo. E que as circunstâncias que você não tem controle direto possam te ajudar nisso. Porque é só isso. É tudo isso, na verdade, né, que você pode fazer. Agora, se você respondeu à minha pergunta, que não quer apenas um ano novo, você quer uma vida nova, eu vou colocar para você outras coisas. Então, primeiro, vida nova é sinônimo de uma vida transformada, de dentro para fora. Para fazer o que fazemos com as nossas casas, arrumar as trincas, tirar a sujeira, pintar o teto, pintar as paredes, dar uma decoraçãozinha, isso não é vida nova. Você mexeu na aparência, mas a casa continua do mesmo jeito, não é? Então, vida nova é algo que você promove ou permite que seja promovido dentro de você para experimentar uma vida nova. Vai por aí. Outro ponto que eu quero que você entenda é que você dá conta, na sua experiência ao longo da vida, você acha que dá conta de mudar um hábito que é nocivo para você? Ou talvez para os outros, e você precisa mudar em função de outros?
Você dá conta de eliminar um vício na sua vida? Ou talvez uma conduta que é reprovável dentro da sua família ou para outros. Conduta sua, né? Uma conduta que você tenha e que os outros reprovam. Você dá conta de mudar isso? De encarar, de equacionar e falar, não, eu vou trabalhar para mudar isso, porque não apenas me atrapalha, mas também atrapalha os outros, afeta os outros, né? Você dá conta? A sua experiência, como tem sido? Você conseguiu se livrar de alguma coisa nesse sentido por um tempo, depois caiu de novo, aí se frustrou, até que se erguer e novamente arrumou forças e voltou a enfrentar um vício, uma forma de linguagem, uma conduta. Como tem sido? Eu estou perguntando, se você quer uma vida nova, você tem que pensar nisso. Pequenas coisas, mas que são incômodas, você dá conta de resolver? Você pode lançar mão de alguma ajuda e resolver e tirar isso da sua vida como um estorvo, como uma pedra de tropeço? Se você pode, faça isso. Uma pequena vitória, ou uma vitória sobre um pequeno problema, vai fortalecer a sua disposição, seu ânimo, sua confiança para encarar problemas um pouquinho maiores. A vida é assim. Assim é com as crianças, com os adolescentes e com os adultos. Pois bem, a pergunta é, se você acha que tem muita dificuldade de encarar essas mudanças pequenas, talvez você ache que é grande, como é que você vai alcançar uma vida nova? Eu não quero apenas um ano novo, tem muita coisa rolando, eu gostaria de mudar a minha vida em vários sentidos, né? Se você não consegue resolver pequenas coisas, ser vitorioso sobre pequenas coisas, como é que você vai encarar uma mudança completa, uma transformação completa, não é? Eu podia ilustrar da seguinte maneira. Vamos dizer que você mora numa casa, começou a apresentar problemas na estrutura, nas colunas, nas vigas, não é? E também no alicerce, que cedeu um pouco. A consequência é que surgiram trincas na parede. Algumas trincas são um pouco grandes, né? E aí você falou, olha, bom, talvez seja meio perigoso continuar aqui, mas talvez não tenha problema, vou continuar com a minha família, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma massa corrida, vou preencher aí os buraquinhos, tal, as trincas, e vai ficar tudo legal, vou pintar com cores novas, vou fazer uma decoração, vou pôr mais cor aqui dentro. E aí a família entra e fala, puxa, que legal, você deixou esse ambiente maravilhoso, que belo trabalho. Agora nós vamos continuar vivendo aqui, uma casa que nós gostamos, vamos nos sentir mais confortáveis, mais seguro, que maravilha, né? Só você sabe que a segurança não foi promovida. A casa continua insegura, os perigos potenciais estão lá, você deu uma garibada, deu uma melhorada. Até quando? Qual será a próxima rachadura? Qual será o próximo abalo? Será que vai cair o teto? Ou o telhado? Ou uma parede vai pender para um lado? Ou será que vai afetar algum morador da casa? Então, vida nova não é passar uma caiação e quebrar o galho, fazer de conta que não tem problema nenhum. Vida nova é mexer nos alicerces, é mexer nas colunas, é mexer nas vigas, é mudar a estrutura interna e depois o restante. Isso é mudança de dentro para fora. Se é isso que você quer, então você precisa se abrir. Eu vou te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Mas antes de ler esses textos que eu vou ler aqui, eu quero lembrar a você que se você vai entrar em 2021 com o sentimento de que pouco você pode fazer para mudar a sua vida ou a vida da sua família,
Se você acha que as circunstâncias que estão te rodeando são muito fortes e você não consegue lutar contra elas, certamente você vai entrar em 2021 com um sentimento muito forte de impotência e de fraqueza. Eu não gostaria que você entrasse o ano de 2021 debaixo de um sentimento de impotência e de fraqueza, em todos os sentidos. Isso é ruim. É claro que você também não quer isso, não é? Eu não quero para mim, não quero para os outros, mas nós temos que encarar isso. A hora que chegar dia 31, à noite, vamos brindar, no final do ano, vamos agradecer, vamos dar votos de um feliz ano novo para as pessoas, etc. Vamos estar com aqueles que nós amamos. Mas vamos esconder numa gavetinha bem lá no fundo, no nosso íntimo, né? A certeza, ou o sentimento, de que nós somos impotentes e fracos para encarar 2021. Em qualquer área. Eu não gostaria que você entrasse dessa forma. E eu sei que você também não. Então, querido, continue um pouquinho mais comigo aqui. Vamos meditar em alguma coisa que eu acho que vai te ajudar, também vai me ajudar. Vejamos. Eu vou ler um texto, profeta Jeremias, do capítulo 10, versículo 23. Profeta Jeremias, no Antigo Testamento da Bíblia, capítulo 10, verso 23. Jeremias é um profeta de Deus muito importante, ele viveu numa época também muito importante do povo de Israel. Ele vivia em Jerusalém, ou na região de Jerusalém, e naquele tempo em que ele vivia, e foi um profeta do Senhor, o povo de Judá, Benjamim, as duas tribos que estavam ali na região de Jerusalém e aos redores, estavam vivendo uma crise muito dura, muito difícil, muito forte, uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise política, e não se dava conta de resolver. Mas parece que as autoridades religiosas, políticas, educacionais, de modo geral, não estavam enxergando isso. Eles se auto-justificavam, né? Eles davam justificação para aquilo que faziam e não estavam se importando. Mas a paciência de Deus estava se esgotando, né? E Jeremias viveu nesse tempo, ele viu muita coisa. Não havia pandemia, mas havia uma profunda crise que estava acabando com o país, acabando com as famílias. E é no meio dessa crise, no meio dessa situação, numa das orações dele, no capítulo 10, ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. No mesmo texto, numa outra versão, da linguagem de hoje, diz assim, a linguagem atual, diz assim: Deus meu, eu sei que ninguém é dono da sua vida e do seu futuro. É a mesma coisa. Há um provérbio muito conhecido aqui no Brasil, né? Talvez em outros lugares, que diz que o futuro a Deus pertence. Não tenha dúvida, esse provérbio popular, que nós usamos aqui no Brasil, está baseado em várias escrituras da palavra de Deus. Eu vou ler mais alguma coisa para você em Provérbios, capítulo 20, verso 24, diz assim: os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Também Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Todos esses textos estão na mesma direção.
E por último, vou ler aqui o Salmo 37, verso 23 a 25. O salmista diz: Senhor, firma os passos. Ou melhor, ele diz: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará na terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Queridos, todos esses versos estão falando a mesma coisa. Jeremias chega à conclusão de que, verdadeiramente, o ser humano não consegue determinar o seu caminho. Mas o ser humano tem independência, tem autonomia, ele tem o livre pensar, o livre sentir, o livre determinar. Tem, né? Ainda que sujeitado por circunstâncias, pela influência de outros, etc, etc. Né? Mas Jeremias está dizendo que, apesar disso, o ser humano não consegue determinar o seu caminho, né? Nem o dirigir os seus passos, de uma forma que ele seja bem-sucedido em todo o tempo, em todo lugar e com qualquer situação que afete a sua vida. Por uma simples razão: ele não é conhecedor de todas as coisas. Ele mesmo não sabe, ou tem uma precariedade em discernir e entender o que é melhor para ele. Dúvida, incerteza, insegurança é algo que faz parte da natureza humana, constantemente. E além disso, como já disse aqui o Provérbios, né, popular do Brasil, o futuro, o amanhã, o daqui a pouco, eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer, não está na minha mão resolver, impedir uma porção de coisas. Então, dentro desse contexto de realidade, onde nós somos limitados para controlar as coisas que nos rodeiam, às vezes para controlar até o que está dentro de nós, né, nós não conseguimos, temos pobreza de autocontrole, né? Quantas pessoas falta o domínio próprio, o autocontrole, que dirá de outros fatores, né? Se nós não temos essa condição, e se para todos os aspectos que envolvem a nossa vida, sempre há uma ponta de incerteza, de insegurança, de dúvida, às vezes até do medo, né? Então, fica fácil para perceber que Jeremias tem razão quando ele diz que o ser humano não consegue determinar o seu próprio caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Ou ser dono da sua própria vida e do seu futuro. É claro que o que você pensa, o que você faz, ou o que você deixa de fazer, é sua responsabilidade. Pode acusar os outros, pode transferir para outros, mas isso não funciona. Você tem poder de decidir e de escolher o que você faz e o que você não faz, o que você fala e o que você não fala, o que você pensa, articula dentro de você, planeja, e o que você não faz. Isso não é retirado das nossas vidas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que, por conta dessa condição limitada do ser humano, em todos os aspectos da vida, nós precisamos buscar aquele que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, e que delegou a autoridade ao ser humano para dirigir a sua criação aqui na terra. Aí você pode me dizer: mas eu não sou religioso. E quem está falando em religião? Estou falando em vida, Criador e criatura, a vida que existe, a realidade de vida. Mas eu não creio em Deus, eu não creio que existe um Deus que criou todas as coisas.
e se ele existir, parece que ele está tão longe, tão distante, né? Não está nem aí conosco aqui nessa terra, se a gente vai bem ou não vai. Bem, eu posso respeitar a sua posição, o seu pensamento. Tudo bem, você tem o direito de pensar dessa forma. Mas pensa um pouco também. E se você estiver errado? E se ao invés de você estar certo que não existe um Deus, que não existe um Criador, que não existe um ser sobrenatural, muitíssimo maior do que nós, e que tem poder, não apenas sobre a criação, mas sobre as nossas vidas, que nos ama. E se ele existir? E se for possível chegar até ele? E você não o fizer, porque você não crê, você vai continuar na sua pobreza espiritual, na sua miséria, na sua limitação. Vai continuar tentando, e às vezes dando murro em ponta de faca, pela teimosia da ignorância humana, e não vai conseguir. E vai passar os anos, e vai viver frustrado, inseguro. Vai trabalhar muito e colher pouco. Tem que pensar nisso. Se você estiver errado. Agora vamos pensar como a Bíblia nos ajuda a pensar. O salmista aqui, no caso é o rei Davi, ele disse: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Quem é que tem uma conduta que agrada a Deus? Simples, aquele que tem um coração que se humilha perante o Senhor, que crê que Deus é Deus, o Criador, e que já nos deu provas do seu amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo a esta terra, que assumiu a mesma carne, o mesmo corpo, a mesma natureza que nós, a natureza humana, que pregou e manifestou o grande amor de Deus e o reino de Deus sobre esta terra, e que se ele tivesse feito apenas isso, já seria uma grande coisa, mas ele foi além, ele resolveu dar livremente a sua própria vida por todos nós, para que nós pudéssemos alcançar um perdão dos nossos pecados, o livramento de tudo aquilo que nos separa de Deus, o Criador, e que a Bíblia chama de pecado, rebelião, desobediência, iniquidade, perversidade, e assim por diante, que faz parte da natureza humana, não quando Deus criou o ser humano, mas quando o pecado infectou como um vírus, mas um vírus que é mortal. Quanto? 100% mortal, muito diferente do coronavírus e dos outros da família corona que existe por aí. O vírus do pecado é 100% mortal, não escapa ninguém. Os primeiros, homem e mulher, foram infectados e passaram a toda a raça humana esse vírus. E o pecado gera morte, e morte eterna. Jesus veio desfazer isso. De que maneira? Quando ele, depois de anunciar o amor de Deus, de pregar o reino de Deus, e de providenciar que muitos dos seus discípulos ficassem na terra para continuar a sua obra, ele se deixou conduzir por aqueles que o odiavam, tinham inveja dele, e foram eleitos no plano eterno de Deus para prender, para flagelar e para pregar numa cruz como um maldito, quando ele nunca fez pecado algum, fez mal a alguém. Até as autoridades, até o próprio Pôncio Pilato falou: eu não tenho motivo para crucificar esse sujeito,
Mas os líderes religiosos da época, cheios de cobiça, cheios de orgulho e cheios de inveja, não, só tem um jeito, ou você faz isso ou nós vamos te entregar para César, você é um inimigo do povo aqui, você é contra Roma. Então, mexeram com o ego do Pôncio Pilatos, o governador, né? Ou procurador, né? Procônsul na Judeia. E aí ele mandou entregar. Mas a verdade é que, esquecendo os detalhes que a história apresenta e a Bíblia também mostra, narra, Jesus deu a sua vida, foi na cruz, para que, pelo seu sangue derramado, e a Bíblia diz que a única coisa que pode resgatar o ser humano, ou o pecador, do seu pecado, é o derramamento de sangue. A alma que pecar morrerá, mas sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Esse é um princípio eterno, que não foi o ser humano que estabeleceu, foi Deus. E porque o homem entrou no pecado, entrou num princípio que leva ele para a morte, para a destruição, para tudo quanto atenta contra a vida que Deus criou e estabeleceu nos céus e na terra. Então, quando nós cremos que o sacrifício de Jesus, que o sangue de Cristo derramado na cruz, é poderoso para nos trazer uma justiça, para perdoar os nossos pecados, para limpar-nos de toda escravidão, para liberar-nos, para dar um reset espiritual, um reset de vida, da morte para a vida, da destruição para a edificação, do mal para o bem, da insegurança, da tribulação, da angústia, do medo, para a verdadeira paz, a paz completa. Então, quando nós cremos nisso, e nós confessamos, com o nosso coração humilhado, nós nos humilhamos diante de Deus. Tem pessoas que custam a se humilhar perante uma autoridade, alguém maior do que ela, e custa mais ainda se humilhar perante um semelhante a ele, até quando não tem razão. Querem se auto-justificar, são teimosos de coração. Não se humilha, não pede perdão. Não, eu errei, de fato, mas você também errou, viu? Você é tão ruim quanto eu. Não se humilha, não reconhece. Fica mais difícil quando você não enxerga com os seus olhos naturais, ou tem dificuldade de crer que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas e que é capaz de te amar e de te libertar, e não apenas mudar tempos e estações da tua vida, mas Ele é poderoso para mudar a tua própria vida. Na pregação, ou na meditação do domingo passado, eu contei um testemunho aqui, eu não vou repetir, acerca da minha vida, de como eu me achava uma pessoa totalmente inadequada. Eu não gostava de muitas coisas da minha vida. Isso me ajudou a me humilhar perante o Senhor e a buscar, mesmo que eu não conhecesse a Deus, a reconhecer que Jesus fez algo por mim, lá no tempo e no espaço, mas que tem uma validade eterna e que me alcançou no tempo da minha vida e tem alcançado milhares e milhões de pessoas que têm decidido mudar a sua vida, mas não sabe como e não tem poder para fazer isso. Entra ano e sai ano, eles continuam iguais. Estão enfadados de viver, cansados de viver a mesma rotina, as mesmas circunstâncias. Vão e voltam, parece que sobe, parece que está indo para o topo, de repente acontece algo, né? Uma coisa que não esperava,
e aí vem uma falência, vem uma dívida não esperada, vem uma queda muito grande financeira, ou de saúde, ou de perdas, de vários sentidos, e parece que você volta à estaca zero, tem que começar tudo de novo. E parece que a sua vida é um viver contínuo de tentar subir e cair, tentar subir e cair. E cada vez que esse processo acontece, você tem que repeti-lo, você fica menos perseverante, menos entusiasmado, mais fraco, mais indisposto, mais incrédulo. Quando te oferecem um caminho de vitória, um caminho de sucesso, ou um caminho de bênção para sair disso, não é fácil, eu reconheço. Vou finalizar essa palavra lembrando a você o que eu já falei, e isso também serve para mim. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e decisões, de qualquer tipo e de qualquer tamanho. No dia a dia, fazemos muitas escolhas, tomamos muitas decisões, e muitas delas é fácil para nós, né? Muito simples. Mas tem escolhas ou decisões que nós tomamos que requerem um cuidado maior. E muitas vezes nós achamos, a nossa presunção vai à frente, achando que nós podemos, que nós fazemos, que eu resolvo, eu faço, deixa comigo. E a nossa presunção nos mata, nos leva para a derrota. A falta de humildade, a falta de sabedoria e assim por diante. É por isso que nós precisamos do Senhor nosso Deus. Precisamos da bênção dEle. Precisamos da direção que a palavra de Deus e o Espírito Santo podem nos dar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que nos justifica dos nossos pecados, que nos dá uma nova vida e nos enche com uma paz e uma segurança que ninguém, governo algum, pode nos oferecer. Então, se você não quer apenas um ano novo, mas quer uma vida nova, em 2021, eu vou ler para você aqui um texto em que Jesus estava oferecendo exatamente isso para as pessoas. E não era num tempo em que o calendário mudava, né? Provavelmente não era. Não era esse contexto que nós estamos aqui de findar de um ano e o começo do outro. Mas o texto cabe muito bem para esta situação. E Jesus, olhando uma multidão, ele viu aquela multidão muito cansada, sobrecarregada, sem solução, sem um caminho de saída, sem uma vitória tanto desejada. Farta de pseudo-soluções, de pseudo-receitas, sem saber para que caminho tomar. Né? É para um povo assim que Jesus proferiu o texto que eu vou ler agora. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus usa uma linguagem que é mais do campo, né? Quando você quer que um animal faça um trabalho, e você quer que outro vá junto para multiplicar as forças, multiplicar a produtividade, né? No caso do boi, por exemplo, ele vai caminhando, ele vai puxando um arado, uma figura mais antiga, né? Hoje nós temos a tecnologia, o mundo industrial, pós-industrial, ninguém pega um boi e um arado. Se você for na África, você vai encontrar isso, talvez até no Brasil, né? Um arado, ele vai puxando. Aí ele precisa colocar um boi mais jovem do lado aqui, para aprender a fazer a mesma coisa. Mas o boi mais jovem não é disciplinado, é rebelde, não aceita. Então, o que o dono faz? Ele põe um jugo, uma canga, no boi velho e coloca em cima do boi jovem. Não é?
E cada vez que o boi jovem tenta se desviar e falar, não aguento mais, quero sair daqui, isso não é para mim, ele começa a ir para um lado ou para o outro, aquela canga começa a ferir o seu jugo aqui, o seu cangote, vamos dizer assim, né? As costas do animal. E aí isso vai ferir, vai machucar. Então ele tem que ficar quieto e seguir do mesmo jeito que o outro, até que ela aprenda, né, que ele tem um caminho, tem uma direção, e quanto mais ele anda naquele caminho, naquela direção, ele vai ser abençoado, ele vai fazer o trabalho, vai ter recompensa, etc. Então, no caso do animal é isso. Jesus estava usando essa figura, porque era muito comum, né, naquele mundo agrícola do povo de Israel, mas o que Jesus estava dizendo, olha, se você quer um descanso, uma paz, uma quietude, uma satisfação completa em todos os setores da sua vida, vem e me segue, anda comigo, vem junto, eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te ensinar o caminho da vida. Aliás, o próprio evangelista João, citando Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se você quer descobrir se Deus existe ou se Ele não existe, se Ele é real ou não é real, se Ele abençoa de fato ou não, venha a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer um ano novo ou você quer uma vida nova? Se você quer os dois, boa escolha. Comece pela vida nova. Comece aceitando no teu coração e na tua vida que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não importa o motivo. Eu vos aliviarei. Há um alívio, há um cessar do sofrimento, há um socorro, há uma solução, há uma terapia que funciona para aqueles que vêm a Jesus. E que não apenas cura as dores do seu corpo, mas sobretudo as dores da sua alma. Tomai sobre vós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para finalizar mesmo, 2 Coríntios 5,17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou ler novamente, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova vida. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a chave de uma nova vida. Aleluia. Amados, irmãos, irmãs, queridos amigos, amigas, 2021 está batendo a porta. O que é que vai ser? Você quer um ano novo ou você quer uma vida nova? Pense nos próximos dias sobre isso, medite no seu coração, faça a sua escolha, tome a sua decisão em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, depois nós voltamos